O Cruzeirão dominou o jogo e venceu o Goiás por 1-0. No agregado, deu 3-2 para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou. Vamos debater esse desempenho do Cruzeiro. É bem verdade que foi mais sofrido do que precisava, né, Cruzeiro? Finalzinho do jogo, o Goiás deu bastante pressão no Cruzeiro. A baixa triste do jogo de ontem, a lesão do goleiro do Goiás, o Tadeu, numa dividida com o Neiser, Vídea Real. O Neiser, na minha opinião, nem teve tanta culpa, não foi na maldade não, mas talvez na falta de maturidade, né? Um lance que era para driblar o goleiro, ele adiantou a bola e aí o choque inevitável acabou fraturando a perna do goleiro do Goiás, que não conseguiu terminar o jogo. Bora colocar na tela para você do YouTube os melhores momentos da vitória do Cruzeiro pra gente analisar, debater com o Vini Andrade e Edu Panzi. Começa por você, Edu, que esteve ontem no Mineirão. A gente já observa aí, né, as primeiras chegadas do Cruzeiro. Teve muito volume no primeiro tempo e, honestamente, poderia ter matado o confronto ainda na etapa inicial. E esbarrou na grande atuação, mais uma vez, do goleiro Tadeu. O melhor em campo, na opinião da equipe, ontem no Mineirão. Da sua também, Edu. Boa tarde, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem se liga no Rádio Esportes. Cara, o Cruzeiro, ele não jogou mal. O Cruzeiro produziu o suficiente pra ter uma classificação tranquila, com uma boa margem de diferença ali, 2-3 gols de frente, vamos dizer assim. Esbarrou no goleiro Tadeu, numa noite espetacular, cara, uma das grandes atuações que eu vi no Mineirão de um goleiro, mas ao mesmo tempo na incompetência dos seus atletas, principalmente quem entrou, quem foi acionado para o segundo tempo, Bruno Rodrigues, Neiser, e eu não vou dizer nem tanto o Sinisterra, porque as oportunidades que o Sinisterra teve, ele parou justamente no Tadeu. Sinisterra fez certinho, chutou certinho. Não fosse o goleiro, ele teria feito pelo menos gols. Agora o Neiser e o Bruno Rodrigues não, aí foi incompetência. Citei 4 lances para ficar nos 4. Foram vários outros em que o Tadeu trabalhou e que muito mais mérito do goleiro do Goiás do que demérito dos atacantes do Cruzeiro. O problema é que numa Copa, num mata-mata, aliás, não mata, né, porque já era o jogo da volta, se você cria tanto, você faz 1-0, ok, Cruzeiro fez 1-0, gol de pênalti do Caio Jorge, mas você não transforma as suas oportunidades em gols, você não pode assentar nas chances criadas. Você precisa manter um nível de concentração, de comprometimento. E foi algo que o Cruzeiro foi perdendo ao longo do segundo tempo. E mérito do Goiás. Não pode tirar o mérito da equipe adversária. Daniel Paulista foi ousado, mexeu bem, foi corajoso. O Goiás tomou vários contra-ataques porque tinha que correr risco e correu. E com isso o Cruzeiro sofreu além do necessário, cara. Foi bola na trave, foi o Fabrício Bruno tirando bola em cima da linha, sufoco, foi Otávio errando uma saída de bola que a bola passou raspando. Por muito pouco o Goiás não empatou o jogo e poderia ter trazido um problema enorme, né? Se esse jogo vai para os pênaltis, por exemplo, aí as coisas se igualam, não se fala mais em grande superioridade técnica na hora de penalidade. Então o Cruzeiro acabou, no final, tendo mais sorte do que juízo. E a classificação veio. A classificação é absolutamente merecida. O Cruzeiro foi superior ao Goiás, mas que sirva de lição, Thiago. O Cruzeiro está classificado, vai jogar as oitavas de final, outro mata-mata, outro adversário, possivelmente adversário mais qualificado. Vem aí uma grande decisão contra o Boca, que é a fase de grupos, mas com ares de mata-mata. Cara, você não pode perder concentração. Nem um minuto. Você não pode deixar de brigar mais que o adversário. Nem um minuto. Porque Copa é traiçoeira. Ô Vinícius Andrade, eu quero destacar com você um outro ponto. Tem coisas que a gente observa só estando no jogo, né? Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Bahia, aqui estava no plantão, ancorando aqui dos estúdios da Itatiaia, e ontem eu vi em loco o Kaique Kenji. Olha, me chamou muita atenção, em especial no primeiro tempo. Eu conversava com o nosso Vandinho, que é o operador técnico da Itatiaia, estava ao meu lado, falei, cara, esse menino vai dar jogador. Ele não se esconde do jogo, ele aparece, ele chama o jogo, chama a tabela, não tem medo de errar, que para um garoto da idade dele é muito importante, né? Vai pra cima mesmo, não tem medo de ser condenado, ou pelos colegas até, que muitas vezes acontece, né? O cara olha pro Matheus Pereira, não dá bola, ele 2, 3 vezes olhou pro Matheus e cortou, olhou pro KJ e chamou o drible também. O Cruzeiro vai ganhando bons e importantes jogadores. E o Cauã Moraes, que tá crescendo muito também no time do Cruzeiro. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos amigos ligados no Rádio Esportes.
um jogo do Kaique Kenji depois de ter feito um golaço contra o Bahia, então o atleta já entra muito mais confiante. Não conseguiu desequilibrar na partida de ontem, mas achei que ele mostrou personalidade. Muitas vezes saía ali do lado esquerdo, ia pro centro para buscar jogo, para tentar uma tabela. Então é um garoto que está crescendo. O Cruzeiro entrou ontem em campo com uma média de idade de 24 anos. Apenas 3 jogadores do time titular tinham 30 anos ou mais. O Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Matheus Pereira. Então, assim, um time muito jovem, que é muito bom a curto prazo, mas pensando a longo prazo também. É o Cruzeiro tendo esse cuidado e o Arthur Jorge apostando em um garoto no gol, em um garoto na zaga, na direita o Cauã Moraes também crescendo cada vez mais. É o Kaique Kenji, que foi titular pela primeira vez, sob o comando do Arthur Jorge. E é um Cruzeiro, Thiago, que sofreu no jogo de ontem, especialmente no segundo tempo. Mas eu acho que a análise da partida de ontem, a gente não pode desconsiderar o passado recente e o futuro. Só para pegar os 2 últimos jogos do Cruzeiro. Contra a Católica, um jogo de muito desgaste físico, em que o Cruzeiro teve o segundo tempo todo com 1 a menos, num gramado sintético, num frio danado. E depois um jogo contra o Bahia, que o Cruzeiro sai atrás no placar, fora de casa, e tem que buscar a virada. Desgaste imenso. E olhar pra frente, o Cruzeiro tem simplesmente um Palmeiras e um Boca Juniors. Então o Arthur Jorge, assim, a função do treinador é fazer escolhas que vão exigir ali algum risco. Ele tira Matheus Pereira e Gerson. O Caio Jorge também tinha saído. São 3 lideranças técnicas, especialmente Matheus Pereira e Gerson pelo momento. E aí ele apostou muito no banco, né, na confiança do elenco, que não deu sustentação. O Cruzeiro acabou sendo empurrado pelo Goiás na reta final e passou muito aperto. Então, sim, tem que tirar lições realmente. O mais importante, o Cruzeiro conseguiu, que era a classificação. E o torcedor, o primeiro passo é comemorar, gente. Comemorar que o Cruzeiro está classificado. Depois a gente vai pincelando aqui o que pode melhorar, os ajustes. Foi o 13º jogo do Arthur Jorge. Eu acho que quando ele chega, ele já muda o Cruzeiro muito rápido e criou também uma expectativa de que agora o Cruzeiro vai amassar todo mundo. De que com o Arthur Jorge o Cruzeiro vai dar espetáculo. E nem sempre vai ser assim. Jogo de Copa, jogo difícil. Como o Cruzeiro não matou, poderia ter feito aí 2, 3, não fez o placar, acabou sofrendo no final. Mas o que interessa é que está classificado. Eu conversei durante as últimas horas aí com algumas pessoas. Primeiro, não teve nenhum avanço importante numa renovação do Kaique. Ele tem mais 1 ano e 7 meses de contrato até o final de 2027. O que se espera agora, é difícil imaginar que o Kaique vai estar na lista final do Carlo Ancelotti, né? Mas o que se espera agora são propostas que devem chegar nessa janela do meio do ano. Isso muito provavelmente vai acontecer, e dependendo dos valores, claro que tem que ser um valor mais alto do que o oferecido pelo Como, pela valorização do atleta, por ir para a seleção brasileira. Então o Cruzeiro aguarda essas propostas. Em meio a esse monte de jogo, não teve nenhuma pausa assim para chegar a conversar e negociar renovação salarial, até porque existe essa possibilidade do Kaique ser negociado no meio do ano. Chegando proposta acima do que o Como ofereceu, a possibilidade é de acontecer uma negociação para uma saída do atleta, mediante a uma boa venda. Se não acontecer, se não chegar a proposta interessante, o que eu ouvi de ambos os lados é que as partes vão sentar, conversar e prorrogar o vínculo do Kaique. Tem o desejo aí do Cruzeiro de acertar uma renovação e até para se proteger. Sobre o interesse do Flamengo, para 2027, o Kaique ainda vai ter contrato, né? Vão ser só 6 meses, se ele não renovar. Só 6 meses, então ele assinaria no meio do ano. Então ele ficaria 1 ano aí sem jogar. Se ele não renovar agora no meio do ano, é perder dinheiro também, né? Porque vai ter com certeza uma valorização salarial importante. Então, vamos aguardar. O meio do ano agora é que vai definir tudo. Se não chegar uma proposta muito alta para uma venda, o Cruzeiro vai aí trabalhar com o staff do Kaique, com as partes, para prorrogar este vínculo aí do atleta e dar uma valorização salarial, porque enquanto não tem a valorização salarial,
quem está perdendo dinheiro é ao lado do jogador, né? Então, vamos acompanhar, mas o Kaique está aí focado aqui no Cruzeiro, com quem eu conversei do entorno do atleta, e tem uma gratidão muito grande ao Cruzeiro, né? Por tudo que já viveu, formado na base, desde muito novinho. Então, vamos ver. O meio do ano agora define. Se ele não sair, é uma tendência, creio, de uma prorrogação do vínculo, Caramujo. Afinal de contas, a gente está falando de um lateral que já está consolidado como um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, há algum tempo. E claro, entrou no radar de seleção brasileira, o que só aumenta a projeção do Kaique, eleva a atenção de outros lugares. O que me incomoda é a atuação da diretoria em meio a isso. Por tudo que foi levantado já há algum tempo, e principalmente agora pelo Samuca, me parece que há uma prioridade da diretoria do Cruzeiro em pensar numa negociação. Pensa nisso antes de uma renovação. A gente não sabe também a posição do Kaique, talvez ele já tenha externado uma vontade de sair, mas aí o clube de alguma forma precisa se mover, valorizar esse grande ativo que é o Kaique. Eu não gostaria de ver ele saindo no meio do ano, mesmo entendendo que é um cara que pode render muita grana ao Cruzeiro, mas ainda pensando nessa temporada, porque encontrar um lateral esquerdo do nível próximo do Kaique vai ser bem complicado, né? Já seria uma segunda perda na posição de um jovem promissor, mas o Kaique, claro, tá à frente. E também fico com receio de como o Cruzeiro avalia o jogador em termos de valores, porque lá no início do ano o Kaique seria muito mal vendido ao Como. Então assim, o que o Cruzeiro tá pensando para negociar o jogador? Será que é um valor muito diferente? Não consigo ter essa confiança, honestamente. O que mais me incomoda nessa história é a posição da diretoria do Cruzeiro. Ação Celeste, feliz da vida com a classificação do Cruzeirão para a próxima fase, oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda tem o Pix, né, de 3 milhões já no bolso. Foi feito esse Pix pela CBF. O técnico Arthur Jorge, que se comparado com treinadores recentes que passaram pelo Cruzeiro, né, o Leonardo Jardim, o Tite, o técnico Fernando Diniz, ele tem o melhor aproveitamento entre eles. Após 13 jogos, são 8 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, 66,7% de aproveitamento. A equipe comandada pelo português, que falou também de conversas com o Pedrinho para fortalecer o elenco, para ter opções diferentes na equipe. E agora o time pensa no Palmeiras, Brasileirão, sábado às 9 horas da noite, é clássico do futebol brasileiro. Fala pessoal, estamos finalizando mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos que acompanham o vídeo até aqui. Se você curtiu o vídeo, já peço aí o like de vocês para dar moral pro canal antes de sair do vídeo, tá? Dá essa força aí. Quem tá chegando agora ainda não se inscreveu e torce pro Cruzeiro, você, cruzeirense, celestino, venha fazer parte aqui do canal. Deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. E o like, tá? O like é muito importante pro canal. Ajuda demais o canal a continuar crescendo cada vez mais, então deixa o like antes de sair do vídeo, tá bom? E fique muito à vontade que esse canal ele foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro. Então, fique muito à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. No espaço de comentário do canal, fique muito à vontade. Olhamos todos os comentários um a um. Então, muito obrigado pela sua preferência de estar aqui neste canal e gostaríamos que você permaneça aí com a gente aí se inscrevendo, tá bom? Então, verifique a sua inscrição, que às vezes o YouTube ele cancela a inscrição. Não sei porquê, mas às vezes acontece isso. Então, antes de sair, verifique aí sua inscrição e também verifique o sininho de notificação, tá bom? Vou ficando por aqui, vou ficar atento às notícias. Qualquer novidade, nós voltamos aqui e colocando para vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.